Eu venho de uma cidade muito pequena do interior do Paraná e lá eu fui inserido desde cedo à cultura da Umbanda e do Candomblé. Aos 17 anos de idade eu venho para São Paulo para cursar Educação Física e aos 18, pelas companhias da faculdade, conheci as drogas, conheci a bebida, conheci a vida underground e noturna de São Paulo. E aí foi de mal a pior, eu juntando muito com as experiências sobrenaturais que eu vivia no terreiro, as experiências que a noite paulistana me proporcionava, a vida começou a se desmoronar. Isso obviamente envolveu muito o meu relacionamento com a minha mãe e nós vivíamos uma vida em pé de guerra, onde era o cotidiano nosso desejar a morte um para o outro, muita agressividade, nós não sabíamos o que era o amor dentro de casa. E eu nesse processo, apaixonado pelo sobrenatural, sempre quis mais, eu sempre quis me desenvolver como um pai de santo. E eu lembro que eu nunca tive essa oportunidade, as coisas nunca aconteciam espiritualmente para mim. Numa noite específica, eu tinha mais ou menos 21 anos já, tudo estava muito horrível na nossa vida, estava tudo muito quebrado em nós, e nessa noite foi onde eu comecei a ter a experiência mais sobrenatural da minha vida e eu estava incorporando pela primeira vez. E a mãe de santo, ela falou para minha mãe: esse menino é muito jovem, se eles entrarem nele agora, eles não saem mais. E essa foi uma frase que mudou a vida da nossa família, porque a minha mãe, ela ficou preocupada e procurou saber o que isso significava e foi falar com um tio nosso que já conhecia Jesus. O mais interessante é que por 3 anos pastores tentaram me evangelizar, mas eu só queria saber do sobrenatural do Candomblé e da Umbanda. Mas naquela noite onde nós encontramos o meu tio, eu estava num momento muito ruim, muito difícil, e enquanto eles estavam conversando sobre algumas coisas, começou a subir dentro de mim uma ira, uma raiva, talvez uma possessão. Hoje, sabendo melhor o que estava acontecendo, eu fechei a minha mão para dar uma facada na minha mãe. E nesse momento, o meu tio falou comigo: você não tem mais o brilho de criança nos teus olhos, você precisa de Deus. E essa foi uma frase que entrou no meu coração, e como se o Espírito Santo me abraçasse, literalmente eu fui retirado por um momento. E quando eu voltei, toda a minha ira, toda a minha raiva já tinha ido embora. Naquele momento eu decidi que eu queria viver uma vida com Jesus. Mas você sabe que esse é um processo que ele não é tão fácil, ele não é tão simples. Tinham sido 8 anos da minha vida me consagrando às entidades e a tudo aquilo que a gente vivia. Não ia ser tão fácil só simplesmente abandonar tudo e ter uma vida nova. E com 1 mês caminhando com Jesus, experimentando santidade, experimentando o perdão e o amor com a minha mãe, construindo uma vida digna, eu achei que eu já estava limpo, eu achei que eu já estava forte. Eu falei: agora eu vou pra balada evangelizar. E nisso de eu ir pra balada evangelizar, eu começo a brigar muito com a minha mãe, porque ela fala: cara, você já tá bem, você tá liberto daquilo que você estava vivendo, pra que você vai se enfiar nisso de novo? E eu lembro que eu fui pra balada brigando com ela, e eu vivi a balada mais louca da minha vida, usando as coisas mais doidas da minha vida, enfim. E disso, quando eu volto pra casa, eu encontro a minha mãe, ela vem pedir perdão pela briga que a gente teve, e nesse momento, eu, endemoniado, começo a xingar minha mãe, começo a brigar muito com ela, ela cai desmaiada, e eu falo: cara, agora ela tá aqui num teatrinho comigo, pego ela no colo, jogo ela na cama, e nesse momento manifesto a identidade dela. Nós estávamos na igreja há 1 mês, e todos os cultos que nós íamos, a gente passava por libertação, e eu achava que aquilo era um teatro, porque ela via acontecendo na igreja, ela queria me assustar dentro de casa. E esse processo demorou mais ou menos umas 3 horas, até que a entidade falou a seguinte frase: eu sei o que você fez na noite passada, você fez isso, e realmente contou com detalhes aquilo que tinha acontecido. Então eu realmente percebi que aquilo não era uma brincadeira, aquilo não era um teatro, e aquilo era muito sério. E a frase seguinte literalmente mudou a nossa história. A entidade falou: do jeito que você está vivendo, você vai levar a vida da sua mãe, você vai acabar com a vida da sua mãe, e depois disso nós acabamos com a sua vida também. Aquilo me assustou muito e falou: cara, isso aqui é sério, eu preciso me posicionar de fato. Foi onde fui buscar um discipulado, fui buscar um pastor para cuidar da minha vida e para poder me libertar de tudo isso que estava acontecendo. E no meio desse processo de libertação foi onde eu descobri o meu chamado de evangelista. Então tudo aquilo que eu tinha passado a minha vida inteira, Deus começou a me colocar como ferramenta para mudar a vida de outras pessoas. Muitos anos depois, eu estava no meio do processo Raízes, no meio do tabernáculo de Moisés, eu comecei a me perguntar: Deus, por que o Senhor me preveniu de tantas coisas, mesmo com a vida doida que eu levava? Por que o Senhor nunca deixou eu incorporar no terreiro? Sempre que começava a acontecer isso, alguém falava: não, esse aqui não pode mexer porque é do homem de branco. Quando deram um tiro na minha cabeça, a arma não disparou. Por que o Senhor sempre me protegeu? E aí Deus me lembrou de um episódio de 2009, quando eu, de forma ignorante, fiz uma oração de
confissão, entregando a minha vida para Jesus, sem saber o que eu estava fazendo. E Deus falou: você não sabia a oração que você estava fazendo, mas eu guardei no meu coração aquela oração. E desde então, eu estou te guardando porque eu sou teu Pai. E depois daquilo, a minha chave virou muito sobre o poder da gente evangelizar e levar as pessoas à consciência de quem é Jesus e fazer essa oração de confissão. Então, nessa série Kibalo, eu quero te encorajar a não mais só brigar pela tua intimidade com Jesus, mas apresentar Ele como Senhor e Salvador para as pessoas ao teu redor também.